Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema dessa aula vai ser sistema nervoso, tá? Com foco nos neurônios. Vale a pena ressaltar que essa é uma aula preparada para alunos de 8º ano e com certeza vocês mais pra frente vão aprender muito mais sobre os neurônios. Essa é uma aula básica sobre esse assunto. Então, para a gente começar essa aula, vamos pensar nessas questões que eu coloquei aqui. Você já se questionou sobre como você consegue mexer sua mão quando você quer? Se você decidir mexer agora seu dedo, você consegue mexer, isso é muito rápido. Ou então, como as emoções são controladas, como às vezes um cheiro pode te lembrar uma situação, você ficar feliz, ou ouvir uma música e você acaba ficando triste. Ou ainda, como onde agem os antidepressivos ou outros medicamentos que a gente usa que atuam no nosso sistema nervoso. Então, para a gente conseguir responder algumas das questões que a gente levantou anteriormente, nós temos que conhecer o neurônio, que é a célula especializada presente no tecido nervoso, que é o tecido predominante do sistema nervoso. A função dessa célula é receber, processar e transmitir informações. Então aqui nós temos um esquema, um modelo do neurônio. Vale ressaltar que existem neurônios com outras formas, mas essa é a forma mais didática, que nós vamos utilizar. E embora ela tenha esse formato todo diferente, ela possui as mesmas estruturas, membrana, organelas, núcleo que nós aprendemos que uma célula animal possui. Então aqui nós temos todo o contorno dessa célula representado pela membrana plasmática, tá? No interior dessa célula nós temos o citoplasma. Mas como essa célula tem essas ramificações, nós demos, foi dado nomes a essas ramificações e porções do neurônio. Então vamos começar com a primeira porção, que é o corpo celular. No corpo celular nós temos o núcleo e a maioria das organelas. Então aqui nós vamos ter mitocôndria, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, lisossomos, estarão todos aqui. Isso não quer dizer que eu não tenha organelas espalhadas por aqui, também tem, mas a maioria delas está aqui. Também temos nessa porção o núcleo. Já o dendrito são esses prolongamentos a partir do corpo celular. Então todas essas estruturas aqui que eu estou passando o ponteiro são chamados de dendrito. A função dos dendritos é justamente receber a mensagem. Então, quando você recebe um estímulo externo ou interno em seu corpo, a primeira estrutura que recebe essa mensagem é o dendrito. Então, essa mensagem é percebida pelo dendrito e é encaminhada pelo axônio. Então, a função do axônio é transmitir essas mensagens ou, impulsos nervosos. Então, nós vamos, podemos usar o termo impulso nervoso por essa mensagem que é transmitida entre os neurônios. Então, a mensagem é percebida, recebida pelos dendritos e ela é passada, transmitida ao final do neurônio pelo axônio, chegando à terminação do axônio. Podemos observar que esse axônio ele é envolvido por uma estrutura chamada bainha de mielina. A função da bainha de mielina é auxiliar na velocidade da transmissão. Então, o impulso nervoso ele passa pelo axônio de forma mais rápida, porque ele salta entre a bainha de mielina. E com isso, o impulso nervoso passa pelo axônio de forma mais rápida, chegando à terminação do axônio. A terminação do axônio tem função de transmitir a informação de um neurônio ao outro. Então aqui teria um outro neurônio com seus dendritos aqui e o impulso nervoso seria transmitido. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a bainha de mielina, eu trouxe essas duas imagens. Então vamos imaginar que o axônio é o fio deste colar e que cada pérola seria uma porção da bainha de mielina. Então, o sinal, o impulso nervoso, ele percorre o axônio da seguinte forma, saltando entre a bainha de mielina.
certo? A condução do sinal acontece desta forma e desta forma é mais rápida. Nessa segunda imagem aqui nós temos o canguru, que simboliza, né, a velocidade. Em rosinha aqui nós temos a bainha de mielina e o fio estaria entre, né, essas porções, que seria o axônio. Então o sinal ele é saltatório e percorre, né, o axônio de forma mais rápida. Já em algumas doenças que eu tenho a destruição da bainha de mielina, o sinal, o impulso nervoso, ele percorre o axônio de forma mais lenta. Que demonstra aqui, né, o caramujo, né, que se locomove de forma mais lenta. Então aqui nós podemos observar, nesta animação, como o sinal é passado de um neurônio a outro. Então nós podemos perceber, né, por essa luminosidade aqui representa o impulso nervoso, né, sendo capturado pelo dendrito e passado, né, pelo axônio, chegando ao dendrito de outro neurônio, passando pelo outro axônio e assim por diante. Então o sinal, o impulso nervoso percorre sempre um sentido e ele sempre ele é recebido por um dendrito, né, pelos dendritos, é encaminhado pelo axônio e ele passa de um neurônio ao outro pela terminação do axônio e o começo, né, do dendrito de outro neurônio. Entretanto, se você observar essa imagem, você consegue verificar que entre a terminação de um axônio e o dendrito do outro neurônio, não há um toque, há um espaço entre eles, um espaço bem pequeno, né? Mas esse espaço se chama fenda sináptica. Então, se há um espaço, como que o sinal que chega na terminação de um axônio é transmitido para o dendrito do próximo neurônio, né? Como será que isso acontece? Então, para a gente compreender como o impulso nervoso, né, ele passa da terminação de axônio para o início de um dendrito, eu trago essa outra animação aqui. Então, primeiramente, vamos entender o que são essas porções. Essa porção aqui representa a terminação de um axônio. Aqui essa porção representa um dendrito do próximo neurônio. Essas estruturas aqui são os neuroreceptores. E o que está sendo liberado aqui em vermelho, tá? São os neurotransmissores, que são mensageiros transmissores químicos. Então, como acontece a liberação deles? Nesse espaço chamado fenda sináptica. Então, o impulso nervoso chega à terminação do axônio e causa a liberação dos neurotransmissores. Então, eles são liberados e se ligam nos neuroreceptores que estão no dendrito do próximo neurônio. E quando esses neurotransmissores se ligam nos dendritos, o impulso nervoso é passado para outro neurônio. Então, essa animação mostra exatamente a sinapse, que é a liberação de neurotransmissores, agora, na fenda sináptica, eles se ligando aos neuroreceptores e o impulso nervoso sendo passado para o outro neurônio. Então, algumas daquelas nossas perguntas do início da aula podem ser respondidas aqui. Eu tenho vários tipos de neurotransmissores. Os neurotransmissores são moléculas que são proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso lá no corpo celular do neurônio. E eu tenho vários tipos dessas moléculas, não é um tipo só. Então eu tenho algumas moléculas que podem transmitir um impulso nervoso para uma sinalização de dor, por exemplo, ou para uma sensação de felicidade, ou para uma sensação, diferente da felicidade, que você vai ter a sensação de tristeza. Ou ainda, drogas podem atuar, impedindo que neurotransmissores sejam liberados, ou estimulam a liberação de mais neurotransmissores. Então, quando eu digo drogas, eu estou me referindo tanto a medicamentos, permitidos, ou também a drogas ilícitas, como cocaína, maconha, álcool, que atuam exatamente nos neurotransmissores. Então aqui nós temos dois esquemas, duas chargezinhas, para mostrar a sinapse. Então a mensagem é percebida, recebida pelos dendritos, ela é encaminhada pelo axônio, então mostrando aqui essa pessoa correndo, levando essa mensagem, e quando chega na terminação do axônio, essa mensagem é passada
por meio desses neurotransmissores que são jogados, né? Jogados, uma palavra para simbolizar, né, o que está acontecendo nessa imagem. Não é o termo correto para se utilizar, né? Então, o termo correto é eles são liberados na fenda sináptica. Mas essa charge está mostrando, né, como se fossem a terminação do axônio jogando o neurotransmissor e ele está sendo capturado, né, por essas mãozinhas, que seriam os neuroreceptores, nos dendritos do próximo neurônio. Até um aluno em sala deu um exemplo muito interessante, né? Ele lembrou da queimada. Então, quando eu estava explicando sinapse, ele falou, professor, então eu posso pensar que seria como se fosse uma queimada, né? Onde os neurotransmissores seriam a bola, né? Então, a terminação do axônio, né? Jogariam a bola, né? E quem pegaria a bola seria o neuroreceptor, e a bolinha seria o neurotransmissor. Eu achei o exemplo bem interessante e achei essa charge que mostra exatamente, né, o que ele está falando. Mas lógico que isso serve para você lembrar de como acontece a sinapse. Você tem que usar os termos, né, corretos, que é liberar o neurotransmissor, que se ligam aos neuroreceptores, né, e dessa forma o dendrito recebe esse sinal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sugiro um site aqui bem interessante, feito pelo Instituto de Biociências da USP, uma fonte, né, confiável, que mostra os neurônios, as porções do sistema nervoso. Tem algumas coisas que são, né, que são mais focados para a faculdade, mas é um site bem interessante, principalmente na porção que trabalha a parte de drogas. Sugiro que vocês acessem esse site. Então aqui, né, uma charge mostrando aquela questão que nós trabalhamos dos neurônios estarem envolvidos, né, com como a gente se sente, né, devido aos neurotransmissores que são liberados em decorrência, dependendo do estímulo. E eu me despeço de vocês e até a próxima videoaula.